Eu era um caminhoneiro, pelo menos costumava ser. Cruzei este país tantas vezes ao longo dos anos que comecei a sentir que conhecia a terra como a palma da minha mão. Pensei que tinha visto praticamente de tudo, mas estava enganado. Algo aconteceu na minha última rota que me fez sentir como se estivesse enlouquecendo ou tivesse visto algo que serve como um sinal de alerta para todos nós. Não apenas para caminhoneiros, mas para qualquer pessoa que viva neste continente. De qualquer forma, nunca mais conseguirei me aproximar dessa região. Através das estradas do Mato Grosso do Sul, a caminho de Bolívia. Eu tinha saído de São Paulo no dia anterior com uma carga de produtos agrícolas, uma rota típica para mim que já fiz centenas de vezes. Era o início do segundo dia da minha viagem. Saí do posto de caminhões por volta das 4h15 da manhã e já estava dirigindo por cerca de 1 hora. Ainda estava escuro lá fora e quase não havia ninguém na estrada. Me vi em uma das longas e planas retas no meio do nada, quando de repente um dos meus pneus estourou. Não era a primeira vez que isso acontecia, então eu sabia o que fazer e levei o caminhão para fora da estrada, parando com cuidado. Fiquei chateado com isso, pois sempre me certificava de que meus pneus estivessem em boas condições, mas infelizmente, às vezes, as coisas simplesmente acontecem. Acionei os sinais de alerta e saí para colocar refletores no acostamento e verificar os danos, para ver se eu poderia consertar sozinho ou precisaria de assistência na estrada. Como suspeitava, o pneu estava totalmente destruído, mas eu tinha um estepe e tudo o que precisava para trocá-lo. Estava prestes a perder algumas horas do meu tempo e o vento da noite soprava forte e frio. Pensando melhor, decidi que, mesmo tendo uma lanterna grande, deveria esperar pelo amanhecer, pois não estava longe. Enquanto esperava, resolvi fumar alguns cigarros para me acalmar. Abri a porta do lado do passageiro para bloquear o vento e me sentei no degrau olhando para a imensa escuridão e todas as estrelas enquanto fumava. Estava incrivelmente silencioso. Fumei vários cigarros e, quando terminei, simplesmente joguei as pontas na vegetação ao redor. Admito que foi uma coisa irresponsável a se fazer, mas logo recebi minha punição. Uma grande rajada de vento veio e bateu a porta bem no meu rosto. Não tive tempo de desviar, então fui atingido em cheio. Pior ainda, eu estava com um cigarro aceso na mão enquanto tentava evitar a porta, e ele acabou sendo empurrado para os meus lábios, causando uma queimadura desagradável. Empurrei a porta para longe de mim e tropecei no acostamento, xingando. Pensei que essa viagem estava terrivelmente mal. E então, para piorar, outra rajada de vento gelado veio do nordeste, como se estivesse apenas adicionando insulto à injúria. Virei-me para sacudir o punho em direção ao vento, pois não havia mais nada que eu pudesse fazer, quando vi algo no horizonte. Parecia uma pessoa, mas estava brilhando. Caso contrário, não teria conseguido vê-la na escuridão. Sua mera presença me deu calafrios. Estava parada no topo de uma pequena elevação em que eu estava, talvez a 1 quilômetro ou 1,5 quilômetros. Era pequena, mas eu ainda conseguia enxergá-la quando piscava os olhos. Ela estava, na verdade, no meio da estrada. Continuei observando enquanto ela levantava a mão no ar, segurando algo que parecia uma lança. Gradualmente, mais pessoas começaram a aparecer atrás dela, dos lados, todas brilhando da mesma forma impossível. Estavam todos acenando objetos no ar. Deve ter havido umas 30 ou 40 pessoas no total. Finalmente, ficou claro que eles estavam me ameaçando com suas armas,
lanças, machados e arcos. Naquele momento me senti paralisado. Um rugido imenso ecoou do exército enquanto todos corriam na minha direção de uma só vez. Qualquer distância entre nós seria superada em questão de minutos. Sua velocidade era sobrenatural, quase inumana. Em pânico, senti que a única coisa que poderia fazer era subir na cabine e me esconder. Mas, quando subi e tentei abrir a porta, percebi que tinha trancado a mim mesmo do lado de fora e as chaves ainda estavam na cabine. Eu me culpei por ser tão burro, mas nada impediria esse exército de fantasmas de se aproximar de mim. Virei-me para enfrentá-los, pensando que, se eu fosse morrer, não morreria fugindo ou me escondendo. Enfrentaria meu destino de frente. Em questão de momentos, eles estavam a poucos segundos de distância. Corriam pela terra como o próprio vento, gritando gritos de batalha e prontos para me despedaçar com suas armas primitivas. Minha epifania veio nos últimos momentos. Essas eram almas perdidas dos nativos que morreram defendendo esta terra, que significava tudo para eles, mas nada para mim. Apenas uma extensão interminável de poeira e arbustos para pavimentar uma estrada e dirigir sem nem parar para apreciar. Quase pensei que merecia isso, mesmo que não tivesse feito o assassinato ou a pavimentação, fiz a condução sobre suas sepulturas repetidas vezes. Me perguntei por que eles estouraram meu pneu. Mas então Deus chegou com o nascer do sol. E quando a primeira luz do dia tocou seu brilho oco, todos evaporaram em uma fina névoa, a névoa matinal mais etérea que existe. Um vento forte me atravessou, quase me levando junto. Fiquei ali parado e observando o nascer do sol, até que um caminhão passou apressado e me tirou do transe. Naquele momento, pela primeira vez, pensei comigo mesmo: que barulho horrível isso é!